Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui no nosso programa, aqui no nosso canal, trazendo as principais informações para você. E nós seguindo, ouvindo os eleitos no pleito de 6 de outubro, hoje vamos conversar com o vereador professor Rudimar Schering, né? Ele que foi eleito então pelo Partido dos Trabalhadores, está conosco para falar aí sobre esta eleição, né? Que conquistou esta então vaga para o Legislativo Municipal, né? Pelo PT. Prazer receber aqui no nosso canal. Inicialmente, parabéns aí pela eleição, professor Rudimar, tudo bem? Obrigado, Zalmir. Eu que agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade, aproveitando aí para cumprimentar toda a tua audiência aí, que possamos ter uma boa conversa e um bom papo a respeito do que foram essas eleições, do que nós temos aí no porvir aí desses próximos 4 anos. Muito bem, professor, vamos começar falando da sua história. Quem é o professor Rudimar Schering, para quem não conhece? A gente sabe que você é ligado aí ao sindicato dos professores municipais, mas enfim, nos fale um pouco daí quem é o professor, da onde, como que surgiu para a parte de estar como professor e também agora como vereador eleito para assumir a partir de janeiro. Bom, Zalmira, a minha trajetória profissional já é uma trajetória na educação há muito tempo, né? Eu sou daqui de Ijuí e trabalhei já como auxiliar de ensino fundamental na rede municipal de ensino desde o ano de 2004. Meu primeiro concurso público foi como auxiliar de ensino fundamental. Trabalhei na escola Rui Ramos, lá no bairro São José, onde eu residi por muito tempo da minha vida também. Trabalhei por 6 anos e meio nessa função, e durante esse período aí em que eu era auxiliar, eu também estava cursando a Faculdade de Geografia aqui na nossa Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, né? Cursei licenciatura em Geografia e bacharelado em Geografia. E logo após concluir o meu bacharelado, eu passei numa seleção para mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e passei um período, então, morando em Porto Alegre, me dedicando exclusivamente ao mestrado, né? E nesse transcorrer eu também já tinha feito um concurso público para professor e fui nomeado, então, em 2012 para assumir, então, a minha primeira nomeação como professor de Geografia da rede municipal de Ijuí. E, então, desde 2012 eu trabalho como professor de Geografia na escola Estado do Amazonas, né? Escola Municipal Estado do Amazonas, no bairro Elizabeth. Estou aí terminando o 13º ano letivo como professor naquela escola. E após isso, trabalhei também com convocação, trabalhei na rede privada, trabalhei em curso técnico e em 2016 fui nomeado professor na rede pública de Coronel Barros. Aí lá eu trabalhei 2 anos, né, conciliava os horários entre Ijuí e Coronel Barros, e em 2018 tive minha segunda nomeação aqui no município de Ijuí, então eu fiz a opção de manter minhas 40 horas aqui, né, me exonerei as horas que eu tinha lá e fiquei 40 horas aqui em Ijuí. Nesse ano de 2018, então, que surgiu a situação de concorrer à diretoria do sindicato, né, teve a eleição da PMI naquele ano, eu fui convidado para fazer parte do grupo e no final das contas eu acabei sendo o escolhido para ser o presidente, né? Tinham 2 chapas concorrendo naquela ocasião e eu acabei sendo o escolhido para concorrer a presidente do sindicato. Ganhamos a eleição, então desde 2019 também eu tenho aí essa função de ser o presidente da PMI Sindicato, né? Estou aí nesse momento concluindo também o meu segundo mandato, segundo e último, né? Porque a gente não pode, segundo o Estatuto da Entidade, concorrer a uma 3ª vez para o mesmo cargo, né? E de certa forma foi a atuação do sindicato que me aproximou mais da política, né? O que sempre tive, assim, sempre acompanhei muito política, fui um militante por muito tempo, me afastei também por um período, retornei depois, mas o que de fato mais me aproximou da questão da atuação política foi de fato a atuação como presidente do sindicato, né? Que o sindicato é uma entidade que atua politicamente, né? Claro. E
acabou que eu já havia sido convidado para concorrer em 2020. Mas eu esqueci de falar uma parte da minha biografia aí, profissional, enfim, e acadêmica. Eu também cursei o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou doutor em Geografia, né? E no ano de 2020 eu estava concluindo o doutorado. E foi o álibi perfeito que eu tive para naquela oportunidade não concorrer, até porque isso nunca tinha sido uma aspiração assim da minha vida, né? Eu nunca tinha projetado. Quer dizer, esta foi a primeira vez que o senhor concorreu a um cargo político como candidato legislativo, então? Isso, a primeira vez que eu concorro a um cargo público, assim, certo. Política, né? Um cargo político, né? Foram quantos votos mesmo que o senhor fez? 1.192 votos. 1.192. Bom, professor, agora inicialmente, como é que está para considerar esta eleição sua? Vamos começar falando da eleição sua para o Legislativo, para depois falarmos também uma avaliação referente à eleição na chapa majoritária, mas a sua eleição, como é que o senhor avalia? Por onde passou aí toda essa votação? Você já falou um pouco da história como professor, você acredita que foi por isto? De que forma pode ser considerada essa sua eleição ao Legislativo Municipal? Sem dúvidas, Almira, essa base, né, do magistério juiense, por eu ter atuado no sindicato por 6 anos, né, e ter me tornado assim um tanto conhecido da categoria, né, e com, digamos assim, um trabalho que foi de certa forma reconhecido pela categoria também, né, eu acho que a gente parte dessa base, sem dúvida. A educação, né, os professores municipais, também professores de outras redes, né, e outros servidores da educação, sem dúvida foram uma base importante. Os ex-alunos também, sem dúvida, eu tenho aí certamente mais de 1.000 ex-alunos, né, e desses aí tantos são votantes hoje, né. Então também as famílias, enfim, certamente isso foi uma base importante, mas também, né, durante a campanha houve um trabalho muito bem executado, assim, no sentido de que nós tivemos uma coordenação de campanha que não teve a centralidade em uma única pessoa. Nós tivemos aí 10 pessoas que trabalharam ativamente na coordenação e na campanha, né? Efetivamente, assim, pessoas que se dispuseram, que algumas delas, inclusive, que me convenceram a concorrer. E que ajudaram nesse processo aí de trabalhar na campanha, de pensar como que seria, né, as estratégias, como que nós trabalharíamos, né? Então, sem dúvida, esse trabalho também resultou numa boa parcela dessa votação, né? Caso contrário, não teria feito aí 1.192 votos numa primeira votação, né? Então tem essa questão, a base da educação, mas também o trabalho durante a campanha que acabou aí com esse bom resultado aí, né, nessa eleição. Bom, o senhor teve uma campanha, como o senhor disse, apoiada por muitos coordenadores e também esteve à frente, atuando em diversos locais. Eu lembro, durante a campanha, eu vi alguns vídeos postados em redes sociais, o senhor caminhando pelos bairros, com bandeira, enfim, com microfone, colocando para a população dos bairros sobre isso. Como que faz isso, que levou o senhor como professor a buscar esse apoio aí mais popular, digamos assim, nas bases? Na verdade, assim, como a minha própria formação, né, dentro da área das ciências humanas, né, a geografia ela mistura ciências humanas e também ciências ambientais. Então, dentro dessa área das ciências humanas, a gente tem uma formação que leva a uma certa disputa, uma luta de classes, né? E a gente precisa conversar com as pessoas que estão no lado mais fraco nessa disputa, que a nossa sociedade ela é movimentada por isso, né? E a gente precisa, nesse sentido, dialogar com aqueles que estão nas periferias, né? Que de fato são aqueles que mais precisam das políticas públicas. As políticas públicas elas são direcionadas, óbvio, que para o conjunto da sociedade como um todo, mas elas precisam atender aqueles que mais têm necessidades. Então, a gente tem que ir lá justamente nesse núcleo populacional e dialogar com as pessoas. E também, né, a própria chapa majoritária fez caminhadas aí pelos bairros, né, e a gente acompanhou na medida do possível, fazendo também esse trabalho aí de dialogar com as pessoas aí de uma forma mais ampla, né? Então,
foi um pouco, né, uma conjunção desses dois fatores: ir visitar as pessoas, ir conversar com as pessoas e fazer também essa caminhada juntamente com a chapa majoritária, né, durante a campanha. Bom, professor, agora na chapa majoritária, como o senhor fala, de que forma o senhor avalia essa eleição da chapa majoritária, a coligação com o PDT? O que não deu certo ou deu certo no seu entendimento? De que forma que pode ser feita uma leitura geral, né, do resultado, digamos assim, e tudo que aconteceu nesse pleito eleitoral? É muito difícil, né? Um resultado que foi bastante adverso, né? A gente tem que saber compreender isso, e nós estamos, na verdade, fazendo um esforço de compreensão nesse momento, né? Em primeiro lugar, assim, existe na história recente uma rejeição às esquerdas de forma geral no Brasil, especialmente Sim. na região sul do Brasil, a nossa região talvez de forma ainda mais preponderante, né? Uma rejeição à sigla Partido dos Trabalhadores, né? Embora o Partido dos Trabalhadores tenha na sua história, na sua essência, a defesa das classes populares, dos trabalhadores, enfim, né? A luta social, mas, enfim, existe essa rejeição. Então, acho que esse é o primeiro fator, né? A respeito do que foi a campanha da coligação, obviamente que houveram falhas, como sempre vai haver, né? É impossível você trabalhar numa campanha durante aí 45 dias com muitas pessoas que vão se encontrando ali, vão tentando Sim. trabalhar juntas, né? Óbvio que algumas falhas vão acontecer. Nós temos assim uma visão de que, infelizmente, hoje o PDT reduziu muito a sua base eleitoral aqui no município, né? Nós tivemos aí o Cossetim Bombeiro, um grande quadro, uma pessoa Sim. sensacional, um grande companheiro de luta como candidato a vice, e infelizmente os votos, né, que antigamente o PDT tinha, acabaram não vindo para essa chapa, né, para essa coligação. Então, mas aí também é um exercício que o partido claro. Vai ter que fazer lá, né? Eles vão ter que dialogar entre eles para entender o que está acontecendo, né? Qual é o momento histórico que o partido deles vive que perdeu essa força eleitoral, né? E os votos que nós fizemos, né? São votos que o Partido dos Trabalhadores historicamente tem em Juí, né? O próprio Beto foi candidato a deputado estadual há 2 anos atrás e ele fez aí mais de 9 mil votos aqui em Juí. Sim. Tendo Bira também como candidato aqui do município a deputado na mesma eleição, né? E outros deputados, né, que são votados aqui no município, né? Falando só do Partido dos Trabalhadores claro. Mesmo. Então eu entendo assim que a votação que nós fizemos é uma votação histórica do partido, né? A gente infelizmente não conseguiu avançar, não conseguiu, né? Como se diz, nós não conseguimos furar a bolha. E também não conseguimos aí contar com essa votação que a gente esperava que viesse pelo Partido Democrático Trabalhista. Agora, professor, o senhor disse que o partido teve essa votação, não conseguiu, é claro, ter sucesso na majoritária, mas, por outro lado, aumentou no legislativo, porque fez 2 vereadores também. É claro que perde o vereador Beto, que, é claro, concorreu ao executivo, mas teve eleito o senhor e o vereador Bira. Como que pode ser considerado também este ponto? Que entendimento pode se fazer nesse contexto que o partido cresce aí com 2 cadeiras na Câmara de Vereadores? Bom, isso é um processo que eu vejo como o que vem acontecendo em todo o Brasil, né? Um processo de reconstrução do PT. Infelizmente, né, o Partido dos Trabalhadores passou desde 2013, 2014, aí por um processo em que foi muito atacado midiaticamente, juridicamente, enfim, houve um cerco sobre o Partido dos Trabalhadores, né, e que depois aí se comprovou, né, como por exemplo com a prisão do Lula, que foi uma prisão arbitrária, né, o próprio impeachment sobre a presidenta Dilma também foi um golpe jurídico, né, que 2 dias depois o crime pelo qual ela foi afastada foi tornado legal na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, né. Então, e toda a campanha midiática que aconteceu contra o partido, isso fez com que a opinião pública se voltasse contra o partido.
E as eleições seguintes ali que vieram, 2016, 2018, né, 2020, foram eleições muito complicadas. E a partir de 2022, com a eleição então do presidente Lula, o partido começa a mostrar que vai se reconstruindo. Isso aconteceu agora também nos municípios, né, ampliando a quantidade de prefeitos, que tinha reduzido muito, né, se for comparar o número de prefeitos de 2012 para 2020, por exemplo, o PT perdeu muitas prefeituras, perdeu muitas vagas na Câmara de Vereadores, e a partir de agora passa aí por um processo de reconstrução, né? E eu vejo que aqui também, né, em Ijuí não é diferente. Ijuí já teve na região sul já é diferente do que o senhor falou. Por exemplo, aqui no estado perdeu também mais o partido, né? Mas avançou também no sentido de que tem mais prefeituras do que tinha antes. Até aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem algumas, por exemplo, a região sul do estado ali, Pelotas, Rio Grande, Bagé, São Lourenço do Sul, enfim. Algumas cidades grandes. Algumas cidades, alguns municípios importantes, né? Que o PT voltou a ser prefeitura nesses municípios, né? Então, eu entendo que também o fato de nós termos aumentado uma cadeira faz parte desse processo de reconstrução. É claro que é um processo lento, né? Construir é sempre muito mais difícil do que destruir. Claro. E de certa forma nós vamos aí ressurgindo, né? Voltando num processo de reconstrução do partido. Atuação no Legislativo Municipal, como que será, como que o senhor trabalha já pensando nisso, de que maneira que vai ser o posicionamento do vereador Rudimar a partir de janeiro, então, ao lado do vereador Bira e mais 2 vereadores da coligação do PDT, que são 4 vereadores da oposição. De que maneira que deve ser o seu trabalho a partir de janeiro, vereador Rudimar? Pois eu penso assim que nós deveremos fazer um trabalho propositivo, né? Afinal de contas, o cenário ele é muito desfavorável. E nesse sentido nós precisamos mostrar para a comunidade que nós temos projetos para oferecer, nós temos ideias para colocar ao debate público, né? E precisamos nesse sentido ser propositivos. Claro que nós seremos sim uma oposição, né? Uma oposição consciente, uma oposição que vai pensar, que vai refletir e que vai se posicionar sempre que entender necessário, mas nós sabemos que vai ser muito difícil esse processo, né? Muito difícil por causa dessa ampla maioria, né? No caso aí dos partidos da outra coligação e, né, do prefeito eleito. Mas a gente entende que a democracia funciona dessa forma, né? Claro. Nós temos que ir construindo, nós temos que propor ideias, projetos, né? E tentar dialogar. A política, ela funciona dessa forma, né? Os problemas da sociedade, no caso, os problemas do nosso município, eles precisam ser discutidos na Câmara de Vereadores. Nós precisamos colocar essas questões que nós entendemos que são importantes e que nós sempre defendemos historicamente e levar propostas. Eu entendo dessa forma. Muito bem. Bom, o senhor da área da educação, mas com certeza durante a campanha ouviu muitas reivindicações da comunidade. Que bandeiras principais o senhor pretende defender e como que ouviu problemas principais da comunidade que lhe diziam durante a campanha, se o senhor for eleito, chega lá e faz isso? O que, por exemplo, pode ser citado no momento, professor Rudimar? Pois a gente escuta muita coisa mesmo durante a campanha, né? Como você mesmo disse, eu parto aí de uma base da educação, então obviamente que a minha principal bandeira continuará sendo a educação, né? Enfim, a questão dos direitos dos trabalhadores em educação, dos professores, dos demais profissionais, a questão da educação inclusiva, do acesso à educação, a ampliação do ensino, enfim, a defesa de uma educação pública, laica, universal, né, socialmente referenciada. Então isso vai estar dentro do meu mandato. Também a representatividade dos servidores públicos, né? Nós estaremos aí sempre cobrando pela realização de concursos públicos e na defesa dos direitos dos servidores públicos. Porém, temos outras bandeiras, né? Eu, como alguém que estudou na área ambiental, né, na área da geografia, tenho projetos para essa área. Eu acho que é fundamental a gente pensar nisso a partir do município.
nós vivemos aí um momento em que as mudanças climáticas, elas são uma realidade, independente das pessoas acreditarem ou não nelas, elas estão aí, é que nem a gravidade, né? A gente não vai discutir a gravidade, a gente não vai saltar ali da janela. As mudanças climáticas é a mesma coisa e elas afetam a todos, queira você acreditar nisso ou não, você vai ser afetado. Inclusive aqui a nossa região, que é produtora agrícola, depende da natureza, depende do equilíbrio climático do planeta, e nós não estamos isolados disso. Então temos propostas nesse sentido. E também, né, aí sim, já muito em função do que eu vivi na campanha, né, a questão da moradia em Ijuí, ela precisa também de um olhar, né, a regularização das moradias, a ampliação das moradias populares, né, isso é algo que a gente precisa trabalhar bastante, né, a questão do saneamento, luz elétrica, enfim, são várias as questões que aí envolvem o entorno da questão da moradia. Eu acho que isso é basilar também para o nosso município melhorar as condições de moradia, principalmente nas periferias do município. Sim. E até em áreas do interior. Tem áreas do interior do município que têm situações muito precarizadas de moradia, que precisam de regulação e que precisam talvez até de novos loteamentos, aí, de novos projetos para moradias novas para essas pessoas. Sim. Né? E no mais, assim, né, até por uma questão de compreensão, de concepção de mundo, né, está sempre ao lado dos mais pobres, né, que eu acho que são aqueles que mais precisam do poder público. O poder público precisa dar atenção para aqueles que mais precisam, né, e aí em todos os setores, né, de atendimento aos mais necessitados. Certo. Bom, sobre essas questões, moradia, parte meio ambiente, climática, enfim, professor, o senhor pretende debater como, levar ao executivo de que forma? Até porque o vereador não faz, ele propõe, né? Exatamente. De que maneira você pretende colocar em prática essa sua visão referente a esses temas? Bom, da questão ambiental, né? Nós já temos um projeto bem interessante, que é a criação de um parque no passivo ambiental da bacia hidrográfica do Rio Putiribu, que eu estudei a bacia durante o meu doutorado, né? E obviamente, como eu disse antes, a gente precisa do diálogo, né? A política, a democracia, ela cresce com o diálogo. Os diferentes precisam colocar suas opiniões para a gente conseguir chegar em um consenso. Então, a proposta desses projetos, obviamente, serão levantadas na Câmara, mas com a intenção de levar até o Executivo. Eu não vejo por que não dialogar com o Executivo a respeito de propostas que vão ser para construir um bem maior para toda a sociedade, né? Para todo o município, para toda a região, né? Lembrando que o Rio Putiribu é aquele que fornece água para o nosso município, a água que a gente bebe, né? A água que vem na nossa torneira, que a gente faz comida todos os dias, vem do Rio Putiribu. Um projeto ambiental nessa área, obviamente com uma previsão de também ser explorado como um empreendimento turístico, né? Para esportes na natureza e tal, né? Pesquisa científica, eu acho que ele só tem a acrescentar, todo mundo tem a ganhar com isso. Certo, muito bem. E a questão da moradia também, né? A gente precisa levar as propostas para o Executivo, a gente debate elas no âmbito da Câmara, mas a gente propõe para que elas cheguem até o Executivo, porque a gente quer ver esses projetos entrando, né, sendo executados, né, se virando realidade. Saíram do papel de fato, né? Exatamente. Ainda nesse seu trabalho, principalmente nos bairros, o que mais a população pede nos bairros, por exemplo, professor Gilmar? As pessoas têm assim uma necessidade muito grande em várias situações, né? E são diferentes, assim. Em alguns lugares é mais a questão da moradia, tem outros lugares que a gente percebe que é a questão do emprego, a falta de emprego ou a falta de oportunidades. Existem, infelizmente, também lugares em que as pessoas vivem em insegurança alimentar, né? Não sabem o que vão comer hoje à noite, o que vão comer amanhã. Então, assim, a questão da melhoria da infraestrutura, né? A gente percebe que existem lugares em que
ou não tem água encanada, ou não tem esgoto encanado, até às vezes a ligação da energia elétrica. Então essas situações todas, a gente precisa ir a campo para ver isso e compreender para onde tem que se direcionar as políticas públicas para melhorar a condição de vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Tá certo. Ok, obrigado então por estar aqui conosco, professor Rudimar Schering, vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores. A partir de janeiro estará então no Legislativo Municipal, juntamente do seu partido com o vereador Bira Teixeira, né, também pelo PT, e, é claro, com os outros 16 vereadores, que agora estão aumentando para 17 a partir do ano que vem, né, vereador Rudimar? Isso aí. Vamos aí trabalhar pelo melhor da nossa cidade, né? Discutir os temas, mas sempre pensando em construir. Eu acho que esse é o objetivo, né? A gente não pode se aproximar da política pensando em destruir. A gente precisa construir. E a construção, ela é coletiva, e a gente acredita que pode sim contribuir bastante aí nesse próximo período. Okay. Agradeço pelo espaço, Zalmir. Obrigado, e obrigado a toda a audiência também. Conversamos hoje aqui então com o vereador eleito, professor Rudimar Schering, ele que é presidente da Associação dos Professores Municipais aqui de Juí, né, a APMI, e vai então a partir de janeiro assumir a cadeira no Legislativo Municipal. Obrigado a todos que nos acompanharam então, um grande abraço.